importante. Imagina você está brincando, levando sua criança para um parquinho para ter um momento de lazer em família. E aí, a sua criança pequena, né, uma menina de 2 anos, está ali brincando e você repara em um homem, um idoso, já filmando de uma maneira estranha a criança. Isso aconteceu no Ciro Nardi, ali no parquinho do Ciro Nardi neste fim de semana. Os pais se revoltaram, suspeitaram e chamaram a polícia. Vamos ver os detalhes? A Raquelzinha já está chegando com os detalhes dessa notícia, porque é uma suspeita de importunação sexual em plena luz do dia no parquinho do Ciro Nardi, um dos mais movimentados de Cascavel, principalmente nesse período de férias que a gente precisa ficar atento, viu? Pais e responsáveis, todo cuidado é pouco. Então, vamos chamar a Raquel Gomes, que traz então os detalhes dessa detenção aí, desse caso de possível importunação sexual. Raquel, contigo. Exatamente, Fernando. Revoltante esse caso. E como você disse, momento de lazer, fim de semana, o calor que estava nesse fim de semana em Cascavel, muitos pais aproveitaram o tempo que tem, que não estavam trabalhando, para poder trazer essas crianças para o ar livre. A gente está exatamente onde tudo aconteceu, num parquinho do Complexo Esportivo Ciro Nardi. Para quem não conhece, o Cleiton está mostrando para gente, é um parquinho bem amplo, tem uma área tanto para criancinhas menores quanto para criancinhas maiores também. Muitas crianças frequentam esse espaço diariamente e foi aqui que tudo isso aconteceu. Os pais dessa criança de 2 anos estavam aqui com a filha. A filha brincava nesse local que a gente está mostrando ao vivo. Os pais acompanhavam de perto essa brincadeira, estavam aqui conversando e aproveitando o fim de semana. Quando eles perceberam uma movimentação estranha. Um homem de 60 anos de idade que estava com a câmera voltada para a criança de apenas 2 anos de idade. Ele filmava, fazia registros dessa criancinha de apenas 2 anos que estava brincando apenas no parquinho. Nesse local, que é um local bastante amplo e muito gostoso para as famílias aproveitarem o fim de semana, é um espaço de lazer, de contato com a natureza, então a criança estava aproveitando justamente isso, quando estava sendo filmada por esse homem de 60 anos. Os pais começaram a perceber, começaram a verificar de longe para entender se era isso mesmo que estava acontecendo e perceberam que era exatamente isso. O homem estava com o celular virado para a criança e filmando a criança de 2 anos enquanto ela estava brincando. Os pais então resolveram conversar com esse homem, entender o que estava acontecendo, e ele apresentou muito nervosismo. Na hora ele tentou pegar o aparelho dele mesmo, parou, claro, de filmar, tentou apagar a gravação que ele tinha feito da criança, as imagens que ele tinha no aparelho dele, e diante desse nervosismo, de flagrar essa atitude, os pais entraram em contato com a Polícia Militar. Uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar aqui de Cascavel veio até esse local em que a gente está e abordou esse homem de 60 anos. E descobriu, enquanto estavam fazendo a verificação da ficha criminal dele, que ele já tinha uma passagem, ele já tem uma passagem por importunação, caso que aconteceu em 2015. Então, ele já tinha essa passagem por importunação. No vídeo a gente pôde acompanhar, segundo as informações da Polícia Militar, a gente pôde constatar isso, que contra ele tinha, inclusive, ele já tinha cumprido, né, o que a justiça determinou que ele precisava cumprir, mas o caso aconteceu em 2015 e diante disso ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil aqui de Cascavel para prestar esclarecimentos, para as investigações, para entender qual conteúdo que ele tinha no celular dele, porque mesmo na hora, mesmo tentando apagar o vídeo ali, por mais que ele apagasse as imagens que ele tinha feito da criança, a polícia consegue sim ter acesso mesmo às imagens apagadas. Sem falar que a investigação busca entender justamente se é rotineiro ou se não é, se ele fazia isso sempre ou se não fazia, por que estava fazendo a filmagem dessa criança. Então o caso agora segue para a delegacia da Polícia Civil de Cascavel, o homem foi encaminhado para a delegacia e a polícia investiga para entender o que ele estava fazendo nesse espaço, um espaço onde as crianças estavam brincando. A criancinha de 2 anos não era a única que estava por aqui. Felizmente ela estava acompanhada dos pais que estavam atentos ao que estava acontecendo e conseguiram flagrar essa situação.
Muita gente pode pensar, mas é crime filmar no ambiente público? É sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à privacidade da criança. Por mais que ela esteja em um espaço em que estavam outras crianças, em que outros adultos tenham acesso, estava num ambiente público, ela tem sim esse direito à privacidade. Sem falar do contexto, né? Que agora cabe à polícia entender o contexto e o que ele faria com essas imagens. Claro que a gente continua acompanhando esse caso, né, Fernando? E infelizmente trazendo um alerta. É um alerta que a gente não gostaria de fazer, não gostaria de falar que os pais precisam ficar ainda mais atentos. Tomara que não parem de trazer essas crianças para um ambiente ao ar livre, para poder brincar, aproveitar o espaço como Ciro Nardi ou tantos outros espalhados pela cidade, mas infelizmente é isso que a gente tem que trazer, né, Fernando? Um alerta para ficarem ainda mais atentos, porque sim, gente, esse tipo de coisa, infelizmente, acontece muito pertinho da gente. Volto com você, Fernando. É isso, Raquel. Como você disse, alguém pode estar pensando assim, mas ele só estava filmando, não fez nada demais. Nós sabemos reconhecer quando é algo inofensivo e quando não é, quando há segundas intenções. O que seria feito com essas imagens depois? Ele poderia distribuir essas imagens na internet, poderia usar para lazer próprio, prazer próprio, enfim. E foi constatado que já tinha antecedentes criminais ali. O Estatuto da Criança e do Adolescente resguarda isso. Então, é preciso sim ficar atento, não desgrudar os olhos da sua criança. Agora, como bem a Raquel disse, nós não queremos com essa informação, que é importante repassar, aconteceu nesse fim de semana, afastar os pais do parquinho. Não. Pelo contrário, é aí que nós temos que ir. E a população de bem afastar esses marginais do parquinho. Denunciá-los. Quanto mais pessoas utilizam o parquinho, quanto mais a população usufrui, mais a bandidagem e o criminoso é afastado, né, Raquel? Olha aí, imagens ao vivo do Ciro Nardi, que é sim um belo espaço para a gente levar as crianças e todo mundo se resguardar, né, cuidar uns dos filhos dos outros e denunciar quando for o caso, Raquel. Com certeza, Fernando. Na verdade, esse alerta que a gente traz aqui é um alerta justamente disso. A gente viu pais muito atentos. E além dos pais, sempre que tem uma criança próxima, a população que está acompanhando a gente, pessoas de bem que estão acompanhando a gente, fiquem atentos também, né? É um ambiente seguro que a gente precisa trazer para as crianças. É uma responsabilidade dos pais cuidar das crianças? Claro que sim. Mas é uma responsabilidade de toda a sociedade, prevista na lei, inclusive, garantir a segurança dessas crianças. Então, o que a gente quer aqui é um ambiente seguro. E como você disse, que a gente possa fazer com que o ambiente fique ainda mais seguro, que a atenção da população e da comunidade de bem continue muito alta, né, nesses locais e que o parquinho continue sim sendo frequentado por crianças, por famílias e jamais por criminosos, né, Fernando? Chega de ter medo, vamos ter voz, vamos denunciar. A gente segue acompanhando, provavelmente a Polícia Militar vem com mais detalhes nesta segunda-feira e ao longo da programação da Tarobá a gente vai atualizando vocês. Valeu, Raquel. Valeu, Ivan Clay.